Muito boa noite, queridos irmãos e irmãs do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Estamos aqui mais uma vez para realizarmos juntos um estudo relativo à doutrina dos espíritos. E nesse momento em que nos reunimos fraternalmente, iniciamos com uma frase do nosso querido Chico Xavier. A frase de hoje é a seguinte, muito simples: onde existe amor, não há lugar para ressentimentos. Vamos então à leitura da página de harmonização para o nosso encontro desse momento, que encontra-se na obra Pão Nosso, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia do Chico, a lição de número 157, o filho egoísta. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Está em Lucas, capítulo 15, versículo 29. Os comentários de Emmanuel relativos a esta parábola são os seguintes. A parábola não apresenta somente o filho pródigo. Mais aguçada atenção e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas entronices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sob o teto familiar, não menos repreensível na conduta. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona e ei-lo na demonstração da sovinice. Contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega, como autêntico preguiçoso, os anos de serviço em família. Invoca, na posição de crente vaidoso, a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre, através da secura que aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta. Mas atrevam-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Então, jamais sintonizados com esse ambiente que nos envolve e nos prepara para que, através do estudo dessa noite, possamos obter as informações necessárias que nos motivem novas e mais profundas reflexões do nosso processo de autoanálise, do nosso comportamento, de nossa conduta e de nossos sentimentos, para que possamos gradativamente adequá-los ao que recomenda o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Agradecemos desde já por essa oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.
Bem, o tema do nosso estudo de hoje, ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. É dos itens 1 a 3, que nos fala sobre a piedade filial. Vamos inicialmente ler os itens 1 e 2, que são aqueles em que nos são apresentados o conteúdo do Evangelho. O item 1 encontra-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 19, no de Lucas, no capítulo 18, versículo 20, e no de Mateus, no capítulo 19, versículos 18 e 19, e é o seguinte: Sabei os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. O item 2 está no Decálogo, em Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Esses são os itens selecionados para essa parte do Evangelho que vem nos falar sobre a piedade filial. Que, em resumo, é a apresentação de um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, contidos na primeira revelação, que veio através de Moisés. É o mandamento do honrai vosso pai e vossa mãe. E a partir do item 3, no Evangelho segundo o Espiritismo, é que nos são apresentados os apontamentos de reflexão sobre a piedade filial. E lá o que encontramos inicia-se da seguinte forma: honrai vosso pai e vossa mãe é um corolário da lei geral da caridade e do amor ao próximo, visto que não pode amar o seu próximo aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Aqui já começa a nos ser apontado de que esse honrar tem a ver com o amar, sempre será uma aplicação do amor ao próximo, mas que encerra algo em acréscimo pelo fato de estar na relação com nosso pai e nossa mãe. Esse honrar, esse algo mais, o Evangelho começa a nos esclarecer, dizendo que quis Deus mostrar, por essa forma, que ao amor se devem juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Mas o que vem ser exatamente esse honrar? Honrar a seu pai e sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Sobretudo para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. É citado aqui que nós devemos, nesse honrar, ter um comportamento condizente aos cuidados
que eles tiveram conosco na infância. É lógico que isso vai nos suscitar alguns questionamentos que vamos tratar mais à frente, porque nem todas as relações entre pais, mães e filhos na infância são plenas de cuidados. Mas isso não deve nos afastar da reflexão proposta nesse ponto do Evangelho e da recomendação que advém dele. Logo em seguida, o Evangelho começa a detalhar em alguns questionamentos bem assertivos sobre esse comportamento. Ele pergunta se obedecem a esse mandamento aqueles que julgam fazer grande coisa porque dão a seus pais o estritamente necessário para não morrerem de fome, enquanto, na verdade, não se privam de nada e muitas vezes os atiram em cômodos mais ínfimos da casa, apenas para não deixá-los na rua, reservando para si mesmos o que há de mais confortável e de melhor. Ainda ressalta, ainda bem quando não fazem de má vontade e não nos obrigam a comprar caro o que lhes resta a viver, descarregando sobre eles o peso do governo da casa. Será então os pais velhos e fracos que cabe servir a filhos jovens e fortes? Ter-lhe-ás a mãe vendido o leite quando os amamentava? Contou, porventura, suas vigílias quando eles estavam doentes, os passos que lhe deram para obter o que necessitavam? E aí começa, a partir dessa colocação do Evangelho, que não deixa de ser um chamamento à nossa consciência, alguns questionamentos de situações particulares. Mas se eu não tenho condições materiais de ajudar a meus pais, será que é mesmo só de amparo material que está sendo falado aqui? O próprio Evangelho, na frente, diz que não, os filhos não devem a seus pais pobres só o estritamente necessário. Devem-lhes também, na medida do que puderem, os pequenos nada supérfluos, as solicitudes, os cuidados amáveis, que são apenas juros do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. E de forma mais assertiva ainda, dizem, não deixando dúvidas, que unicamente essa é a piedade filial grata a Deus. Essa mais ampla, essa que não considera apenas a parte material dentro do alcance que tivermos de proporcionar bem-estar, conforto aos nossos pais, mas a demonstrações afetivas, a participação, o compartilhamento da vida, da melhor parte da vida. E eu posso me perguntar, mas e as consequências, caso eu não me comporte da maneira correta? Há vários apontamentos no Evangelho sobre isso. O primeiro a gente encontra logo no item 3, da seguinte forma: Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Tá, ele pune, mas como é que é feita essa punição? Bem, ele segue dizendo, né, que ai daquele que ouvida o que deve aos que o ampararam em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral, que muitas vezes se puseram duras provações para lhe garantir o bem-estar. Ai do ingrato, será punido com a ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições,
algumas vezes já na existência atual, mas com certeza noutra, em que sofrerá o que houver feito aos outros. Dentro do conhecimento, do entendimento que já nos foi dado pela doutrina espírita, algo de inesperado nesse sentido de punição que está sendo colocado aqui a quem não obedece esse mandamento, essa recomendação evangélica? Não. É apenas a aplicação específica da lei geral de causa e efeito, da consequência do nosso comportamento, das necessidades mais à frente que teremos para aprendermos qual é o comportamento correto, caso tenhamos falhado no comportamento agora. E aí, voltando a algumas questões específicas, alguém pode sinalizar que tem dificuldade no relacionamento com os seus pais, ou com um deles. E aí se questionar, mesmo assim eu devo honrá-los? Eles não me trataram tão bem, não se privaram de tantas coisas, pelo menos na minha visão, como fala essa parte do Evangelho. Devo mesmo honrá-los? Como fazer isso? Nesse mesmo item 3, está lá indicando essa situação. Que alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas a Deus é que compete puni-los, não a seus filhos. Não compete a estes censurá-los, porque talvez hajam merecido que aqueles fossem quais se mostram. Nessa fala, consideremos apenas como uma possibilidade exatamente que a causa desse comportamento não seja exatamente um efeito da tal punição que acabamos de mencionar a possibilidade um pouco antes, de eu ter sido um mau filho numa existência anterior, ou até negligenciado o meu papel como pai. E, além disso, eles ressaltam que essa questão da punição não me cabe aplicá-la. E há mais a considerar que aponte a permanência do dever de honrá-los, independente do comportamento deles. Se a lei da caridade manda se pague o mal com o bem, se seja indulgente para com as imperfeições de outrem, se não diga mal ao próximo, que se lhe esqueçam e perdoe os agravos, que se ame até os inimigos, quais maiores não serão as nossas obrigações em se tratando de filhos para com os pais? Qual é a regra de conduta, então? Devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo. E ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. E que o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, quer dizer, em relação aos outros, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. A ingratidão filial é considerada um crime perante a lei de Deus. Perante a lei dos homens,
maus tratos já são considerados um crime também. Mas a ingratidão, ainda não. Mas um dia será. É natural, a gente entende que a intensidade de uma relação com os pais é muito maior do que com um amigo, por exemplo. E que isso torna as coisas, muitas vezes, um pouquinho mais complicadas para nós. Porque tudo parece que tem um peso maior, potencialmente nos marca mais, positivamente ou negativamente. E há razões para isso. Como dizia o Chico, na encarnação ninguém erra de endereço. Os nossos pais biológicos ou quem venha a cumprir esse papel junto a nós são os que realmente devem fazê-lo. E é justamente essa maior intensidade que deve nos alertar para o imenso cuidado que devemos ter no cumprimento dos nossos deveres com eles, mesmo que eles não venham a cumprir da melhor forma os deles conosco, no nosso olhar, porque o comportamento deles pode ser a melhor forma possível dentro das condições deles. Pode não atender às nossas expectativas. Pode estar até não muito adequado ao que nós já temos um entendimento do comportamento, do cumprimento da missão paterna ou materna, segundo o Evangelho. Mas um outro cenário que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão aqui, pensem um instante como vocês sentiriam a sensação de abandono, o sentimento da solidão, sentir-se esquecido por alguém que ama, ser ferido pela ingratidão sistemática, ser ignorado mesmo. Quantos pais e mães sentem-se assim nesse momento? E eu não estou querendo trazer aqui apenas a situação dos pais idosos ou dos que moram distante dos filhos, ou aqueles abrigados em asilos onde nem recebem visitas. Existem pais que compartilham o mesmo lar e sentem-se exatamente assim devido ao comportamento de seus filhos com eles. O honrar pai e mãe é no dia a dia, é hoje, agora. Ah, mas eu tenho que cuidar das minhas coisas, priorizar a garantia do meu futuro. Mais tarde, eu cuidarei dos meus pais, quando eles forem bem velhinhos e realmente precisarem de mim. Meus queridos, quem sabe o dia de amanhã? Seus pais precisam da sua atenção, do seu afeto e da sua presença real, desde já. Ame os seus pais e demonstre esse amor, sem perder tempo e nem desperdiçar oportunidades. O arrependimento, caso você não faça isso, pode vir mais tarde e ser muito doloroso.
Vocês já devem ter percebido que eu estou o tempo todo até agora me colocando na posição do filho, ou falando para os filhos, pois eu realmente sou um. E o foco principal aqui realmente deve ser esse. Mas eu também sou pai. Eu não consigo esquecer disso. E também sou cristão. Também não consigo esquecer disso. Logo, ciente dessa máxima da conduta de comportamento, que chegou à humanidade, para nós, desde a época de Moisés, como eu lido com isso, com essa questão do honrar pai e mãe, quando eu olho para o meu filho? Será que, em algum momento, ao invés de dialogar com meu filho, ouvi-lo, considerar os seus argumentos, eu não tento impor a minha vontade, falando para ele como justificativa? Faço o que eu mando. Você não sabe que deve honrar seu pai e sua mãe? Será que, como pais, não estamos em algumas situações desvirtuando um pouco esse ensinamento do Evangelho? Isso não é educar, muito menos evangelizar os filhos. Ensinemos a eles o verdadeiro significado desse ensinamento sagrado. E, ao mesmo tempo, nos esforcemos para sermos boas referências, sendo, além de bons pais, com o nosso comportamento, honrando os avós deles. E é claro que, como pais, nós podemos sim, após ouvirmos esse estudo, assisti-lo, recomendar que os nossos filhos o assistam também. Até porque honrar pai e mãe é orientação de conduta para os filhos desde a época de Moisés. Mas antes de fazê-lo, preste bastante atenção no tom da sua recomendação. Já imaginou, minha amiga, você falando para sua filha assim: olha, tem um estudo lá no canal do YouTube do Núcleo que você precisa assistir urgentemente. É para você aprender de uma vez como é que deve me tratar. Sua mãe, que faço tanto sacrifício por você. Não dá para ser assim, né? Em primeiro lugar, porque isso não é uma recomendação, é uma cobrança. E, em segundo lugar, fazendo desta forma, quais as reais chances de sua filha assisti-lo com a boa vontade necessária para que ela extraia dali as melhores reflexões, a essência do ensinamento? E você, pai ou mãe, que tem filhos que os honram em seu convívio atual, que são próximos a você, mesmo fisicamente distantes, que lhe dão atenção, carinho, demonstram afeto. Já agradeceu a Deus pela presença deles em sua vida? Já expressou sua gratidão a eles por serem assim contigo? Ou acha que, como filhos, eles não fazem mais do que a obrigação deles? Aprendamos todos
a valorizar mais as nossas relações positivas, ou mesmo os momentos positivos que as nossas relações nos proporcionam. A caminhada num planeta de provas e expiações é bem complicada. Todos nós sabemos muito bem disso. Portanto, dar valor às pequenas alegrias e à presença da felicidade que vem de gestos simples e expressões sinceras de afetividade em nossas relações como pais e filhos são alimentos preciosos que nos sustentam o espírito. Há, claro, uma diversidade de situações, inúmeras mesmo, que já trouxeram questionamentos nessa questão da relação dos filhos com os pais, mas que sempre acabam no mesmo ponto. Por exemplo, mas eu sou adotado. A quem eu devo honrar? Aos meus pais biológicos ou os que me adotaram? Ah, quem me criou foi meu tio e minha mãe. Meu pai nos abandonou ainda muito crianças. Minha mãe eu devo honrar. Mas entre meu pai e meu tio, quem preciso honrar? Sempre morei com meus avós. Foram eles que me sustentaram materialmente e afetivamente. Meus pais quase nunca apareceram. A quem eu devo piedade filial? Vamos ao que o Evangelho segundo o Espiritismo, nesta questão, pode nos orientar. Esse dever da piedade filial se estende naturalmente às pessoas que fazem, às vezes, de pai e de mãe, aos quais tanto maior mérito tem, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Entendi, então, que, quer dizer, se eu não fui criado pelos meus pais biológicos, eu devo piedade filial a quem me criou. Isso. Mas não estás isento da piedade aos seus pais biológicos. Caso tenha a oportunidade de realizá-la. Lembra que o Evangelho fala que esse conceito se estende àquelas outras pessoas que efetivamente cumprem esse papel. Mas não fala que você troque esse por aquele. Nessa situação, faça isso para esse, mas não faça para o outro. Sempre estará presente a necessidade de expressarmos a nossa gratidão pela oportunidade da encarnação. E não esqueçamos que os nossos pais biológicos, mesmo que não os tenhamos conhecido, que eles foram responsáveis pela disponibilização do corpo físico que eu utilizo. Eu devo isso a eles. É importante que em nossas preces, independente da condição que fez que a participação dos nossos pais biológicos em nossa encarnação não fosse muito efetiva, que os incluamos em nossas preces. Mas é fácil ser filho? Em muitas ocasiões, não. Nem um pouco. Mas você, filho, já pensou o quanto deve ser difícil ser mãe ou pai? Caso você ainda não seja. Consegue imaginar o tamanho da responsabilidade? Vou trazer duas
partes do Livro dos Espíritos, só para exemplificar esse grau de responsabilidade. Um é a parte da resposta da questão 208, onde a espiritualidade nos sinaliza que os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. E a questão 582, cuja pergunta é: pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Muita responsabilidade, né? E você, como filho, já refletiu de que os pais, eles têm seus medos, suas inseguranças, têm experiências passadas, nem todas elas positivas, que, como você, eles também têm defeitos e por isso erram, mesmo querendo acertar. Não é assim também contigo nas suas outras relações, até com os seus melhores amigos? Seus pais precisam de sua compreensão, paciência, tolerância e de seu perdão. Sim, de seu perdão, pois eles podem te machucar. Mesmo até quando a intenção verdadeira deles tenha sido a de demonstrar que te amam e que se importam muito contigo. Muitos irmãos e irmãs de caminhada relatam que só começaram a entender mais os seus pais quando finalmente tiveram seus próprios filhos. É até natural que isso aconteça. Ter filhos muda mesmo a visão da vida e estimula reavaliações, revisões profundas da vivência da própria infância. A gente passa a olhar a nossa infância de uma maneira diferente. Todavia, a prática do honrar pai e mãe não pode ficar condicionada aguardando que isto ocorra. E se você não vier a ter filhos nessa encarnação? Não irá buscar compreender melhor os seus pais? Perseverar em aplicar o amar ao próximo como a si mesmo, com os seus pais, conforme recomendou Jesus, é muito importante. Eles também são próximos, bem próximos a nós. Mas, às vezes, o nosso olhar se distancia deles. Precisamos ter cuidado para que isso não aconteça. Vamos considerar uma situação hipotética. O depoimento de um filho. Olha, em minhas reflexões íntimas, eu concluí que errei muito. Como filho, sabe? Me envergonho de tanta coisa. Acabei me afastando da minha mãe. Eu acho que eu criei um muro, uma barreira entre nós. Eu sei que a culpa foi minha. Eu gostaria muito, mas não me sinto à vontade para me reaproximar. Não deve dar mais para consertar. Não nessa vida. O que será que nós poderíamos dizer a esse nosso irmão que deu esse depoimento
à luz da doutrina espírita. Meu irmão querido, eu compreendo que fazermos certos movimentos, ainda mais quando estamos nos sentindo culpados, não é tarefa simples. Mas veja, a vida real é a do espírito. É essa sucessão de reencarnações. Se houver algo a fazer agora, mesmo que em sua visão não seja possível fazer tudo, vencer todos os obstáculos, completar a tarefa agora, você deve dar esse primeiro passo. Para que adiar? E ainda existe a possibilidade de que você se surpreenda positivamente e já, a partir desse pequeno movimento, colher doces e saborosos frutos que estavam guardados com zelo e carinho pelo amor materno que o aguardava ansiosamente. Mas pensemos em outra situação. Nas dificuldades de honrar o pai e a mãe, porque meus pais desencarnaram. Então, eu não preciso mais me preocupar com isso, então. Eu já cumpri meu papel de piedade filial com eles enquanto estiveram por aqui. Já fiz a minha parte. Não venha você querer agora dar uma de espírita mal informado. A morte não existe. Os laços de amor continuam. O honrar pai e mãe não se trata apenas dos aspectos materiais, certo? Envolve a atenção, a expressão de afeto, que sabemos muito bem pode ser feita através da conexão pelo pensamento. As boas lembranças, sentir novamente a alegria dos momentos compartilhados. São emanações de vibrações que podem atingi-los, nossos pais, em outro plano, e ter o mesmo efeito de um cafuné naqueles inesquecíveis cabelos brancos. Não descuide deles, nem após o desencarne de seus pais. Eles lhes aguardam a você um dia, lá no outro plano, com o mesmo amor de sempre. E até lá, continue os honrando por aqui, sendo a cada dia também o melhor que você puder ser. Puxe, vai. Mas a doutrina espírita nos esclarece também, justamente por essa multiplicidade das encarnações, racionalmente eu percebo que eu tive inúmeros pais e mães ao longo da minha caminhada até aqui. Já que a gente está falando de honrar nossos pais que se encontram no mundo espiritual, como é que eu vou realizar isso, considerando essa quantidade de pais e mães que eu tive aí ao longo da minha vida? É verdade que o nosso dever de piedade filial seja com todos eles. Alguns que foram nossos pais em outras vidas podem até estar encarnados nesse momento, em outro lugar, sem nenhum contato conosco, não necessariamente estão no mundo espiritual. Eles podem até ter evoluído bem mais do que nós e já estarem em outra morada da casa do nosso Pai, nem fazerem mais parte da população planetária da Terra. Como honrar, então, a todos eles? Bem,
de quais pais você tem condições de se lembrar nesse momento? Para a grande maioria de nós, só os dessa encarnação, não é mesmo? Faça então o seguinte: busque honrar estes pais da melhor maneira que você puder. Honrá-los ao máximo. E expresse, através destas ações direcionadas a estes, a sua imensa gratidão por todos os espíritos que já desempenharam junto a ti os papéis da maternidade e da paternidade em todas as suas encarnações anteriores. Nós devemos isso. Até porque, meus queridos, sem a participação deles, não teríamos chegado até aqui. Concluindo, honrar pai e mãe é um dos mandamentos que nos foram trazidos através da primeira revelação. Está no Código Moral da Humanidade desde o início. Lembremos que a busca pelo maior alinhamento com esse código moral, cumprindo cada vez mais, é a maneira pela qual poderemos honrar o Pai maior, o Pai nosso, de todos nós. E só se faz isso aprendendo a amar. Amando seus pais, amando seus filhos, amando a todos. Agradecendo imensamente por esse momento que estivemos juntos, meus caros irmãos e irmãs, para fortalecimento de nossos laços de fraternidade, que possamos estar reunidos outras vezes, em outros momentos, ainda virtuais, futuramente presenciais, nos abraçando, mas sempre em comunhão. Comunhão e conectados a esse amor maior que nos une a todos. Muita saúde, muita paz a todos vocês. Que assim seja. Graças a Deus.